Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Guilherme Perugini, eu sou coordenador de qualidade e faço parte do time de desenvolvimento de concessionários. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Guilherme Perugini e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o Assessment VPS. Pessoal, o objetivo desse treinamento é vocês entenderem como que funciona o Assessment do VPS, quais são os critérios de avaliação para mensuração deste indicador e como que funciona e quais os principais itens que nós temos que ter ciência para ir bem nos pilares de avaliação do VPS. Vamos lá? O Assessment VPS ele é totalmente embasado na casa VPS, ou seja, todas as avaliações são feitas através dos pilares, que começa do comprometimento da liderança como pilar base, gestão de performance, desenvolvimento de pessoas, estruturas de melhorias, práticas Lean e integração da cadeia de valor. Tudo isso para gerar a nossa sustentação de teto, que é a satisfação do nosso cliente. A gente também pode entender como resultado do negócio ou funcionários engajados. Antes de entrar um pouquinho na metodologia do assessment, eu acho que vale a pena a gente relembrar o que é o VPS e como ele funciona. O VPS ele é o Sistema de Produção Volvo. É uma metodologia que a gente cria uma cultura sustentável de melhoria, buscando a otimização do nosso negócio, utilizando as práticas de metodologia Lean. Ou seja, é uma cultura que nós aplicamos dentro do nosso concessionário para gerar eficiência operacional. Esse é o objetivo e é por isso que nós temos o VPS. Gerar eficiência, gerar resultados em cima dos pilares de cada casinha. Então, o que é de fato esse assessment, pessoal? O assessment, ele é a avaliação que temos para mensurar o nível de atingimento da cultura VPS dentro de uma organização ou departamento. Então, é através dele que a gente consegue entender, em cima de cada pilar da nossa casa VPS, como que está o nível de maturidade em relação à prática Lean proposta para aquele pilar. Depois que a gente faz uma avaliação geral, o propósito do VPS, e é por isso que nós fazemos, ele se dá da seguinte maneira. Primeiro, ele serve para dar energia à jornada de melhoria contínua. Porque o VPS ele é uma jornada que demora algum tempo para existir a evolução. Então, hoje a Riveza ela inicia a jornada lá em 2017, mas tem outras plantas, como por exemplo a Volvo, que já estão nessa jornada há mais de 20 anos. Então, é uma melhoria constante. E o assessment e a avaliação, ele serve para dar energia a essa jornada. Por quê? Porque ele vai ser composto de diversas metodologias de avaliação que vão identificar oportunidades para a gente poder evoluir e melhorar constantemente. Outro ponto é que ele oferece uma visão independente sobre a maturidade e melhoria do negócio. Por que independente? Porque o pilar e a casinha do VPS são divididos por estruturas. E ele mensura cada uma de forma individual. Então pode ser que uma esteja num ponto muito bom, a outra nem tanto, mostrando ali uma oportunidade de melhoria. Outra coisa que a gente tem como propósito do VPS é evidenciar as forças, ou seja, aquilo que é muito bom, as oportunidades e oferecer sugestões de melhoria baseado em melhorias na prática. Ou seja, a gente pega tudo aquilo que a gente vê que é bom e dá certo e a gente tenta aplicar como uma forma de boa prática, que é até o tema do nosso próximo tópico, que é promover o compartilhamento das melhores práticas. O assessment do VPS, ele é feito pela fábrica, por um auditor capacitado, que é uma pessoa que tem uma bagagem de fazer auditoria em toda a rede de concessionários Volvo e até mesmo em outras Volvos do mundo. E pode nos trazer uma série de boas práticas que ele vai vendo ao longo do caminho para buscar uma melhoria no nosso processo e assim fomentar a nossa evolução.
Outro ponto fundamental do assessment é apoiar o desenvolvimento das pessoas. Sabemos que o VPS, como ele tem no pilar de pessoas, o seu coração, ou seja, tudo acontece através das pessoas, e as pessoas é a chave do negócio. Então, um dos objetivos propostos pelo assessment VPS é justamente apoiar o desenvolvimento dos indivíduos dentro da organização. Lembrando que tivemos um programa chamado 100% Volvo no passado, que também era feita uma avaliação e tinha toda uma metodologia de critérios de avaliação. Porém, não estamos mais falando de programa 100% Volvo, que era baseado em práticas de ISO e do Programa Nacional de Qualidade. O assessment do VPS ele é totalmente baseado na metodologia VPS e ele busca, de fato, mensuração de cultura em cima de cada quadrante de cada pilar. Por isso, o ciclo do VPS ele é contínuo. Então, ele começa sempre pelo entendimento do cenário, como a gente faz definição da visão da nossa estratégia, como que a gente faz gestão desse desempenho, como que a gente trabalha a execução da estratégia com a gestão do desempenho e como a gente tem os nossos aprendizados e melhoria. É sempre esse ciclo. E é isso que o assessment ele também vai medir. Os critérios de avaliação e os resultados são dois pilares que são avaliados nessa metodologia. Primeiro, a gente vai avaliar cultura. Ele vai corresponder a 40% da nota que a gente vai obter ao fim do processo. Quando a gente fala em avaliação de cultura, é de fato a avaliação dos pilares da casa VPS, em diferentes níveis, que pode ser o nível de times, o nível de líderes e o nível de gerentes, e até mesmo o nível de direção. Dito sobre os níveis, a gente também tem qual o nível de atingimento daquele critério. Ou seja, no nível de times, no nível de líderes, no nível de gerente, a gente pode estar olhando para o mesmo critério, mas em cada um deles ele ter uma maturidade diferente. Ou seja, pode ser que no nível de times ele está bem estabelecido. Pode ser que no nível de líderes ele está só apenas iniciado, ou seja, alguém faz. Pode ser que no nível de gerente ele está expandido, ou seja, quase todos fazem. Então, ele já é uma metodologia que existe e está em expansão. Quando a gente tem uma metodologia que todo mundo faz em todos os níveis, consequentemente a gente tem uma metodologia já estabelecida. E essa forma de avaliação é feita em cada pilar. O outro quadrante de avaliação, de fato, são os resultados, que vale 60% da nota final. Os resultados eles serão medidos por clientes, pessoas e negócios. A gente vai ver no próximo slide mais no detalhe, mas ele também vai verificar com relação ao atingimento, a estabilidade, a tendência de atingimento e as ações, podendo ser identificado como nota de 1 a 5, conforme o desempenho daquele indicador. O valor total, ao fim, juntando cultura e juntando os resultados, vai te dar qual é o nível e qual é o ciclo de VPS que você se encontra dentro daquela organização. Ou seja, a gente vai mensurar o atingimento da cultura, mais os resultados que isso geraram, para identificar em qual ciclo VPS a gente está, que pode ir desde a fundação até o diamante. Entrando mais no detalhe sobre os indicadores de resultado, que é a nota maior, a gente tem, como eu falei, 3 critérios de avaliação, que são clientes, pessoas e o resultado do negócio. Em clientes, a satisfação vai valer 50% do montante geral. Em resultado de negócio, 25% e o engajamento, outros 25%. O que nós vamos mensurar em clientes, que vai valer metade da nota? Workfix, 12 meses, resultado departamental de serviço da Workfix e o Workfix Plano Ouro. Para o resultado do negócio, mensurar produtividade mês a mês, resultado do departamento de serviço mês a mês e o faturamento de peças versus PO também mês a mês. Para medir engajamento, a gente vai usar a quantidade de kaizens que é confeccionado por mês versus aquilo que é feito e finalizado e a quantidade de acidentes, ou seja, quanto menos acidentes, melhor aqui.
Para cada critério desse, vai ser avaliado quanto ao seu atingimento, se não tiver atingimento, quanto à sua estabilidade, se tiver estabilidade, quanto à sua tendência de melhora ou não, e também as ações, ou seja, como que foi feito as ações de correção e como que foi o critério de resolução de problemas para aqueles indicadores que não atingiram a sua meta, ou seja, análise de causa raiz aqui. Então, essa vai ser a mensuração da nota de resultado. Aqui, a gente coloca o mapa de avaliação do VPS global, ou seja, todas as certificações que já ocorreram até aqui, começando pelos tipos de certificação, que é, no princípio da fundação, bronze, prata, ouro, platina e diamante. Hoje a Riveza se encontra no ciclo bronze, com 2 casas já avaliadas com bronze alto, que a gente chama, que é um primeiro passo para a gente poder migrar para o ciclo prata. A planta da Volvo em Curitiba é uma referência em VPS, porque como vocês podem ver, eles já estão... O ciclo diamante é um ciclo que é um estado futuro, ou seja, é uma evolução do platino. Hoje ninguém tem maturidade ainda para o seu atingimento, mas as plantas da Volvo entendem como um próximo passo. O escopo do VPS e do Assessment é um modelo da casa VPS, ou seja, o que a gente vai ver em cada pilar. Vamos lá. Começando pelo comprometimento da liderança, ela vai avaliar se a liderança é focada em melhoria contínua, se existe lá em prós, se o desdobramento da visão estratégica é claro, como que funciona a comunicação para essa liderança. Sobre gestão de performance, eles vão avaliar o gerenciamento de dados e fatos, estrutura de reuniões e processo de escalonamento das priorizações, como que é feita a priorização para análise de problemas e como que está a gestão visual. Sobre o desenvolvimento de pessoas, eles vão avaliar o trabalho em equipe, o desenvolvimento das nossas competências, feedbacks e reconhecimentos, se isso acontece, e o gerenciamento do conhecimento de cada colaborador, ou seja, como você usa o conhecimento do colaborador em prol da organização. Sobre estrutura de melhorias, eles vão verificar todos aqueles processos que são padrão, tudo que a gente tem como padronização. Como que a gente faz a resolução de problemas, como que a gente tem metodologias de melhoria, ou seja, quais ferramentas usamos para melhorar constantemente, a estrutura de suporte de melhorias, como que ela funciona. Sobre as práticas Lean, é o just in time, ou seja, as coisas na hora que elas acontecem, que é o acompanhamento do dia a dia, o built-in quality, que é como que a gente garante que a nossa qualidade naquilo que a gente entrega, ela acontece e de forma superior, e como que a gente trata os problemas quando tivemos, para gerar sempre uma entrega de produto de qualidade. Quando a gente fala em integração da cadeia de valor, é para entender como que está a integração do time e o trabalho cross-funcional. Ou seja, se todo mundo está olhando para o mesmo objetivo e está todo mundo focado nas mesmas metas. Ou seja, se todo mundo está tentando entregar aquilo que para eles é macro, como, por exemplo, os indicadores do PLR. Resumindo, é aquilo que a gente fala, é todo mundo estar dentro do mesmo barco, remando para o mesmo sentido. Isso é a integração da cadeia de valor. Para a gente falar um pouquinho sobre a cultura do VPS e aquilo que é medido, eu achei prudente explicar para vocês o que é mensurado em cada critério de avaliação. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, em satisfação de clientes, o que nós devemos saber? Que satisfação de clientes vai ser medida pelo resultado do nosso negócio. Então, se nós temos clientes satisfeitos, consequentemente, a gente tem um negócio próspero. Assim como precisamos ter funcionários engajados para ir na mesma linha. Quando a gente fala em gestão da performance, o que nós precisamos apresentar? A gente precisa apresentar os indicadores de performance visual, que nós temos bastante aqui na Riveza. Ou seja, indicadores VPS, indicadores de oficina, indicadores de PLR, diário de bordo, que é uma metodologia de resolução de problemas diários, e tantos outros indicadores que a gente tem hoje nos nossos Power BIs, que nos permite fazer acompanhamento de maneira diária, semanal e mensal. É muito importante que as pessoas acessem e saibam como que é a gestão da nossa performance. Outro pilar é o desenvolvimento das pessoas. Aqui, a gente vai verificar as nossas metas, ou seja, mesmo que elas sejam individuais, elas têm que estar claras e têm que estar interligadas em uma meta maior.
a meta departamental geral de cada um, ou seja, o nosso programa PLR, se todos sabem, se todos entendem como funciona, se você sabe como que você consegue contribuir para esse programa, e os treinamentos e feedbacks que nós recebemos aqui. Nas estruturas de melhoria, a gente vai trabalhar muito a questão de Kaizens, que é como a gente resolve os nossos problemas ou otimiza uma oportunidade de melhoria, como que nós fazemos análise de causa raiz, usando, por exemplo, a ferramenta 5W2H, como que nós trabalhamos com padronização de 5S, padronização de processo, trabalhos padrão que nós vamos criando ao longo da nossa jornada para facilitar e otimizar as etapas de cada função. Então, isso aqui é avaliado aqui. Quando a gente fala, por exemplo, em práticas Lean, a gente está falando de just in time, ou seja, medir o tempo que as coisas acontecem. Para isso, a gente tem sistemas. E os sistemas nos entregam step by step, ou seja, etapa por etapa, como que é o nosso desempenho. E um forte indicador aqui é o PPA, que nos fala qual que é o tempo que o cliente está ficando aqui dentro versus quanto tempo a gente está agregando de valor nesse atendimento. Então, aqui é just-in-time puro. Quando a gente fala na qualidade da entrega, é planejamento, é priorização de redução de tempo, é redução de espera e como que a gente consegue avaliar os nossos problemas que podem ser diários ou situacionais e tentar resolvê-los utilizando o Kaizen ou metodologias de resolução de causa raiz, para que eles não voltem a acontecer. Isso garante uma entrega com maior qualidade. Falando sobre integração da cadeia de valor, aqui a gente está falando de integração de time, ou seja, a estratégia tem que estar clara para o time. O propósito tem que ser comum a todos. A estratégia é clara e qual que é o papel de cada um dentro dessa estratégia. Podendo usar, por exemplo, como o PLR como um bom exemplo. Ou seja, dentro do PLR, você precisa saber quais são os seus indicadores. Qual que é o indicador que é comum a todos, como, por exemplo, o ORFIX, como, por exemplo, o estado operacional. Quais são os indicadores departamentais e como você faz para contribuir com esses indicadores que são do seu departamento. Porque contribuindo com esses indicadores, você contribui com o todo e o todo contribui com o PLR geral. Ou seja, cada um vai fazendo o seu papel. Isso é todo mundo dentro do mesmo barco, remando para a mesma direção. Quando a gente fala em comprometimento de liderança, aqui é muito importante a comunicação. Como a gente desdobra essa comunicação? Para poder desdobrar a estratégia, para que cada um saiba como que a estratégia funciona, em qual nível e como é o seu papel, e esteja também presente no game. Ou seja, aonde as coisas acontecem, é muito importante a cultura da liderança estar ali para entender e para suportar, principalmente aqueles que tocam no cliente, para que eles consigam desempenhar o seu papel com máxima eficiência e utilizando as ferramentas Lean para gerar cada vez mais a cultura de melhoria contínua. Essa é a forma como a gente entende que a gente precisa entregar nas avaliações do assessment. Pessoal, entregando esses critérios, a gente sabendo como é que funciona, que é avaliado em cada etapa do assessment, a gente consegue ter um melhor desempenho. Então, é muito válido que a gente entenda o que foi dito aqui e busque essas informações no nosso dia a dia, para que a gente consiga, com as informações, o máximo desempenho nos assessments que virão por aí, que ainda estão por vir. Espero que tenha ficado claro a todos e saibam que a jornada Lean e a metodologia Lean é uma cultura de melhoria contínua que nunca vai acabar. Então, os assessments, eles vão nos possibilitar sempre estar medindo o nosso desempenho em cima dessa cultura, mostrando pontos de oportunidade que a gente consegue gerar melhorias para a gente ter uma evolução constante. E assim como nesse vídeo que eu deixei, a gente ir conseguindo subir na escala da montanha, ou seja, subindo as nossas certificações, para que a gente consiga sempre, em cima da metodologia VPS, entregar o máximo desempenho. Espero que tenha ficado claro a todos. Caso de dúvidas, eu me coloco à disposição. Deixo aqui o meu muito obrigado.
e nos vemos no próximo treinamento.